Conversando com o especialista. Estamos juntos com você pela Rádio Excelsior da Bahia, Rádio Web Saúde no Ar, também com transmissão ao vivo pelo Facebook. Hoje para conversar com você sobre atitude. Será que é possível ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa que você sempre faz? Será que é possível? Ela está aqui com a gente, a nossa coach Joana Dark, do nosso quadro Saúde Corporativa, às segundas-feiras, e hoje aqui ao vivo para falar sobre esse assunto, atitude. Pois é, Joana, como é que a gente pode entender isso dentro do campo do comportamento? Exatamente, Patrícia. Bom dia a todos os ouvintes. Eu acho que falar na segunda-feira de atitude é falar na possibilidade de termos melhores resultados na vida. Todos nós temos uma necessidade enorme de ter resultado, porque nós queremos que tenhamos autorrealização nas diversas áreas da vida. Mas nós precisamos entender que existem alguns componentes que funcionam como se fosse uma engrenagem. Que engrenagem é essa? Muitas vezes eu tenho conhecimento, eu sei mais ou menos onde é que eu quero chegar em uma determinada área, mas não basta o conhecimento, porque no conhecimento eu estou associando a muito mais um aspecto cognitivo ou da minha razão, ou da minha inteligência associada à inteligência mental. Mas eu preciso integrar também um componente que é considerado afetivo, é o componente da emoção. Por que isso, queridos ouvintes? Porque o que leva a resultado tem tudo a ver também com a emoção. A emoção, ela é um combustível da nossa ação. E por isso que o terceiro elemento para que possamos ter melhores resultados é o componente comportamental. Ou seja, eu preciso agir. Não adianta eu entender mentalmente que quero melhorar os meus resultados na área financeira, na minha carreira, no aspecto físico. Eu tenho que me envolver emocionalmente, trabalhando esse combustível para ter o que? Ação. Para ter atitude voltada para aquilo que mentalmente eu estou querendo realizar. Em coach, Joana, vocês que são profissionais dessa área, né? Tem sempre essa máxima, falar das competências, saber fazer e efetivamente fazer. Não tem isso? Você pode até saber, como você colocou, ter muito estudo, muito planejamento, já assistiu todas as palestras, já leu todos os livros sobre como fazer aquilo. Primeira coisa, tem que saber. Se não sabe, depois é saber fazer. Saber fazer. E aí ter a habilidade para reunir todos os seus atributos, as ferramentas que vão te ajudar a fazer. Mas se você junta tudo isso e não faz, o resultado não faz e não tem atitude, por isso que eu digo que, na verdade, a competência é conhecimento, habilidade, o saber fazer e o saber ser. Isso vem de dentro para fora. Por isso que nós precisamos entender quem nós somos. O que é que a gente tem de ponto forte e o que é que a gente tem de pontos que precisam melhorar. Então, para que a gente tenha uma atitude proativa, ou seja, uma atitude que vai em direção da meta que queremos, uma atitude que vai em direção à nossa intenção e os nossos desejos, eu preciso compreender dentro de mim se eu contribuo ou eu atrapalho. Você iniciou o programa com um tema onde se falava, a música trazia assim, medo, eu não te escolho mais. O medo é uma emoção paralisante. Então, quando nós estamos com medo, que todos nós temos, porque somos humanos, todos nós temos, mas nós precisamos aprender a lidar com medo. Muitas vezes a gente tem medo e para, mas eu convido cada um de vocês a entrar no medo, para compreender o medo e se libertar do medo. Era exatamente o que eu queria perguntar. O que mina, então, a nossa atitude? Se nascemos para agir, todo mundo tem essa capacidade de fazer algo. Mas é muito comum, às vezes a gente ouve e até fica assim uma certa inveja. Às vezes fala assim, inveja boa. Não sei se tem inveja boa, inveja sempre é ruim. Mas fala assim, eu sou uma pessoa de atitude, eu tenho atitude. Poxa, eu queria ser assim com essa pessoa, né? Ter essa atitude, ter essa força. Então, o que faz alguém ter essa atitude, até verbalizar, eu sou uma pessoa de atitude, e outras nem tanto? O que mina nesse ímpeto de agir? Então, Patrícia, eu queria comparar algo assim. A atitude e o comportamento, imaginem um iceberg.
que está no mar, aquele bloco de gelo, e está aparecendo só a pontinha do bloco de gelo. Esta pontinha que está aparecendo é o comportamento e atitude. Mas nós, para termos melhores resultados na vida, nós precisamos entender o que é que está por baixo, o que é que está no fundo do mar. Então, no fundo do mar, por exemplo, tem crenças. E essas crenças são verdades que nós construímos ao longo da nossa vida, ao longo da nossa história. Só que nós temos crenças que são impulsionadoras, são crenças que nos puxam para frente. Essa pessoa diz assim: eu sou uma pessoa de atitude. Então, o que é que acontece aí? Provavelmente, ela tem crenças que são impulsionadoras. Outras pessoas têm crenças que nós denominamos como crenças limitantes. Ou seja, são aquelas crenças que nos puxam para baixo. São aquelas crenças que nos impedem de agir. Então, por baixo do iceberg, no fundo do mar, tem crenças, tem pensamentos, tem emoções, tem uma série de informações que só o autoconhecimento, a autoliderança, você assumir o comando da sua vida, como a gente fala muito nesse projeto nosso do Mapa da Mina, é que você vai limpando algumas questões que estão por baixo para que apareça na ponta do iceberg atitudes mais proativas e você seja uma pessoa mais realizadora. E por quê? Porque você veio ao mundo para brilhar. Todos nós viemos ao mundo para brilhar. Então nós temos que descobrir o que está acontecendo em mim, não é no outro. Quando nós assumimos o comando da nossa vida, nós assumimos a autoliderança da nossa vida. Quando nós não assumimos o comando da nossa vida e nós assumimos uma atitude de marinheiro e não de comandante, nós julgamos, nós colocamos a culpa no outro e nós não assumimos a autorresponsabilidade pessoal pelos nossos resultados. Ótima essa questão para nos alertar, nos acordar nessa manhã de segunda-feira, principalmente nesse momento em que tem muita gente dizendo: vai passar o carnaval e eu preciso tomar uma atitude, o ano vai começar e eu não posso ser atropelado pelas circunstâncias, porque depois a autocobrança também chega. Agora, você falou algo importante sobre o outro. Por si só, essas crenças, né, como você trouxe a imagem do iceberg, tem aquela pontinha, embaixo tem todo um turbilhão de crenças, de coisas que nos aprisionam. Isso só já seria suficiente para segurar a nossa atitude. Mas no mundo mesmo externo, trazendo aqui para a convivência no dia a dia, tem pequenas coisas que também ajudam, Joana, a essa atitude não acontecer. É uma coisinha que surge, é alguma promoção, você está no seu foco para fazer seu projeto, sua ideia, e o outro que te pede uma coisa, você está sempre ajudando o outro, fazendo a coisa do outro e o seu não. Então é preciso também estar atento a esse mundo aqui, real, não só das emoções internas, mas dos elementos externos que nos desviam dos focos e das atitudes. Patrícia, esse ponto que você trouxe, eu tô no dia a dia com um objetivo, tá certo? Eu tenho o objetivo, por exemplo, de trabalhar mais, ter mais tempo para cuidar de um projeto meu, Sim. ok? E daí o outro me pede para fazer, eu tenho meu projeto para concluir, mas o outro me pede e eu resolvo atender o outro. Isto é uma questão relativa ao seu comportamento e por trás disso tem uma crença. Eu quero te dizer, Patrícia, que tudo que nos impede de ter melhores resultados na vida está muitas vezes escondido. E nós precisamos trazer para a nossa frente e olhar isso com sabedoria, com maestria e com maturidade. Então, por que é tão importante você se conhecer? Porque aí, com o tempo, eu vou compreendendo quais são os meus próprios sabotadores. O que é que eu uso e eu não entendo? Por que eu quero satisfazer o ao outro e não satisfaça um projeto meu? Por trás disso tem uma crença. Então, por que a gente precisa fazer isso? Ou num processo de coaching, ou num processo terapêutico, você precisa compreender o que é que está te movendo. E quando você compreende mais o que é que está te movendo,
você vai ter mais resultados na vida. Por quê? Você amplia o nível de consciência. Ou seja, o que nos diferencia dos animais irracionais, Patrícia, é a consciência. Então, se nós vivemos a vida e não acionamos a consciência que nós temos, nós estamos vivendo a vida como se fôssemos animais irracionais. E não dá para você viver a sua vida assim. Você pensa, amplia a sua consciência, vai procurar o autoconhecimento, porque através do autoconhecimento, né, Joana, a Joana trabalha muito nessa perspectiva, não só a coach com as ferramentas que o coach tem para te desenvolver na sua carreira, mas fazendo também esse trabalho interno de te potencializar, trazendo aqueles seus poderes internos, né? Isso. E aí você descobre o quanto você é forte, o quanto você é capaz, e aí vai criando depois, nas sessões do coach, as estratégias, as ferramentas para te ajudar. Mas vamos às perguntas, que bom, estão interagindo aqui pelo WhatsApp, interaja também pelo telefone, 3328-7666, ou aí você que está acompanhando pelo Facebook, tem pessoas nos acompanhando, manda uma mensagem, uma pergunta e vamos responder. Eu tenho aqui a pergunta do Antônio, achei interessante que ele pergunta o seguinte, pensamento mais ação igual a sucesso. O que fazer para automatizar ou impulsionar nossas ações? Aí ele continua, escrever uma agenda, o passo a passo do que deve ser feito e ir riscando as ações já realizadas. Seria esse o segredo? Então vamos lá. Pensamento, ação, sucesso, o que fazer para automatizar ou impulsionar nossas ações. Então, Antônio, obrigada pela sua participação. Então, veja bem, nós precisamos usar ferramentas de gestão para nós mesmos. Porque quando a gente está envolvido num trabalho, ou você é empreendedor individual, ou você é empresário, você aprende algumas ferramentas e você aplica. Mas quando você vai trabalhar o seu desempenho pessoal, você esquece disso. Então, por exemplo, eu quero explicar para vocês agora, que todos podem aproveitar isso, existe uma ferramenta de gestão, e eu trago isso para a gestão pessoal dos resultados, que é o chamado o PDCA. Ou seja, o que é isso? Eu tenho 4 etapas para ter melhores resultados na vida. Primeira etapa é o P do planejamento. Neste planejamento, Antônio, é aí que nós utilizamos o pensamento. Nós utilizamos a nossa capacidade de pensar. Mas eu tenho uma segunda etapa, que é o do em inglês, ou fazer, que é executar. Aí eu preciso ter uma atitude de execução, uma atitude de foco, uma atitude de atenção, concentração. Mas eu tenho que ir para a terceira etapa, eu tenho que checar o que eu planejei lá no Réveillon de 2018. Eu tô fazendo, eu tô executando. Então, essa é a terceira etapa. E a quarta e última etapa, essencial, é de ações corretivas. Ou seja, chequei, vi que eu não estou alcançando a meta que eu defini, que eu planejei na primeira etapa, eu tenho ações corretivas. E eu retorno ao ciclo do PDCA várias vezes. Então, Antônio, o que você pergunta, se é bom escrever, é excelente. É excelente escrever para você poder acompanhar, monitorar e checar se você está tendo atitude coerente com aquilo que você planejou. E aí eu vou acrescentar mais, colocar mais lenha nessa fogueira, porque a gente está falando aqui em atitudes profissionais com a nossa coach Joana Dark, dentro do nosso quadro de saúde corporativa, porque tudo é saúde. Porque a saúde é completa, né? Não é só a saúde financeira, mas a saúde global. E é nisso que eu quero falar. Porque esse PDCA, às vezes não é só para a vida profissional, para o que eu quero fazer, para o meu projeto do ano. Mas aí vai ter que entrar também o seu projeto pessoal. Ah, mas eu tenho filhos, eu não posso só pensar na minha carreira sem deixar meu filho de lado. Também tem eu, como meu corpo, meu visual, também cuidar da minha saúde física, mental, intelectual. Também tem a minha vida de relacionamento. Eu sou casada, tenho meu esposo, minha esposa. Preciso dar conta disso. Ou seja, Joana, como é que depois a gente faz essa atitude? Porque é atitude em todos os sentidos. Não pode deixar uma dimensão e outra não. Não pode. Patrícia, por isso que eu já tratei aqui, eu acho que vale a pena a gente retomar num próximo programa. Nós precisamos viver de forma inteligente. Viver de forma inteligente é trabalhar com as 4 inteligências. E a gente não ficar apenas achando que precisa ter uma inteligência mental alta, um QI alto. Ou seja, eu quero convidar vocês
que estão nos ouvindo agora, sejam inteligentes fisicamente. Cuidem do corpo, cuidem da alimentação. Sejam inteligentes mentalmente. Os pensamentos, a capacidade de pensar, a capacidade de planejar. Mas seja inteligente emocionalmente. Cuide das suas emoções, compreenda as suas emoções para que você possa compreender a do outro, porque você é um ser de relação. E a quarta inteligência é essencial e o mais novo que se trabalha agora tecnicamente é a inteligência espiritual ou o QS. O que é isso? É a capacidade de você ir encontrar a sua verdadeira identidade, o seu verdadeiro eu, que é cheio de virtudes, cheio de potencialidades e que nós nascemos para brilhar. E quando nós nascemos, nós não aprendemos que somos feitos à imagem e semelhança de Deus? O que é isso? Nós temos virtudes divinas. E se nós usarmos as virtudes divinas e os atributos divinos, por exemplo, poder, capacidade de realizar, amor, capacidade de sentir e a capacidade e a sabedoria para compreender, nós seremos felizes e bem-sucedidos. Então, precisamos aprender a viver de forma inteligente. Bacana. E onde a gente aprende isso? Pode ser com a Joana Dark, ela que faz esse trabalho com sessões de coaching, tem um projeto lindo que é o Mapa da Mina, né, Joana? Vai ter a oportunidade de falar um pouquinho o que é o Mapa da Mina, quando que vai ter o próximo para lá, nesse treinamento de autodesenvolvimento, autoconhecimento e desenvolvimento também de habilidades, você poder desenvolver isso. Mas pode ser através da meditação, através da yoga, e a gente sempre divulga aqui, mas agora eu estou sem dinheiro de fazer isso. Lá na Brahma Kumaris, Associação Brahma Kumaris, que funciona aqui nos Barris, funciona também no Trombogi, tem casa na Pituba, é gratuito esses encontros de autoconhecimento. Isso. Então participe, é só procurar no site Brahma Kumaris, é gratuito e lá você desenvolve essas competências internas para depois dar conta de tudo que você tem que dar na vida. E por que isso tudo tem a ver com saúde? Fechando antes da pergunta da Cida, muito bacana aqui o nosso ouvinte. O que isso tem a ver com saúde? Tem. Tá trazendo uma coach, é da área administrativa, é da área de RH. Tem nada a ver com saúde? Tem. Porque quando você não realiza aquilo que você tem para realizar, vem as frustrações. E olha a pergunta da Cida, quando ela coloca aqui pra gente, falando sobre autoestima. Qual a dica para melhorar a nossa autoestima? Porque no meu caso, só encontro pessoas para me colocar para baixo. E isso depois, amiga, é um passo para a depressão. Saúde. Cida, o que é que eu quero te dizer? Não permita que as pessoas te coloquem para baixo. Então, assuma o comando da sua vida. Entenda que você veio ao mundo para brilhar, que você tem atributos especiais para realizar. Então, quando a gente fala no projeto Mapa da Mina, assuma o comando da sua vida, é porque você é que diz quem você é. E você não deixa que o outro lhe coloque para baixo. Então, o convite é que você assuma o comando da sua vida, se empodere, saiba que você nasceu para brilhar e não importa se o outro quer te colocar para baixo. O importante é você não se permitir ser colocada para baixo. Vou dar mais uma dica para você, Cida, que eu vi essa semana, inclusive do Carlos Gandra, voltando aqui com a gente pro Saúde no Ar, ele diz o seguinte: o outro que lhe coloca para baixo, às vezes por uma inveja, ele já tá fraco. Então você não tem que olhar a fraqueza dele, olha a fortaleza que tá dentro de você. Porque ele tá olhando, querendo de você o que você tem. E por isso que ele te bota para baixo, para frear o seu desenvolvimento, frear aquilo que ele tá vendo de bom, de potencial em você. Então, Cida, tá te colocando para baixo, você se coloque para cima, para frente. Tá aqui a Joana que pode te ajudar. O João do Cabula diz o seguinte: o desvio de foco, Joana, seria uma das barreiras para a não realização? Exato, João. Então, por que que na segunda fase do PDCA tem a execução, o fazer? E aí eu preciso de foco. E eu preciso também trabalhar minha atenção. Então, quando Patrícia falou aqui a questão da meditação, a meditação faz parte dos elementos da inteligência espiritual para que você se conecte com a sua essência e você aprender a se concentrar. Então, a falta de foco tem a ver com a falta de concentração naquilo que você deseja. Então, é preciso ter foco para realizar, porque foco gera ação, ação gera resultado. Só colocando mais o que o João fala, ele diz o seguinte, que ele tem um amigo que é assim, que ele pensa em fazer alguma coisa, antes de realizar, ele já começa outro plano, muda e não termina, acaba não terminando nada. É o que acontece. E dentro dessa perspectiva que falamos da meditação,
já fechando quase o nosso bate-papo, a Georgina do Costa Azul diz o seguinte: meditação ajuda a receber informações vindas do nosso interior, para que assim possamos agir, ouvir o que vem do nosso interior. Quantas vezes devemos fazer a meditação? Então, Georgina, quando você medita, você faz conexão com o seu eu verdadeiro. O seu eu verdadeiro tem de forma pura e limpa todos os atributos que você precisa para realizar. Tem amor, tem poder e tem sabedoria. Então você pode escutar a voz do seu eu superior, acionando a sua intuição e tudo mais. Então é um lugar e é um eu de pureza. E quando você recebe informação desse seu eu verdadeiro, com certeza você pode confiar. E isso, na meditação, você consegue acessar este lugar. Então, atitude é a nossa palavra de ordem de hoje, abrindo a semana, já colocando você nesse foco, porque quem está naquele pensamento que o ano só vai começar depois do carnaval, e você deve estar ouvindo muita gente falando isso, né, Joana? Muito. Falar um pouco disso, o ano só começa depois do carnaval, e aí? Isso. Eu quero trabalhar, inclusive, com algumas palestras agora, no início desse mês e no início de março, exatamente isso, para poder a gente mexer um pouquinho nisso. E eu quero só voltar o que João colocou, do amigo dele que faz um projeto, não termina. É isso, João, seu amigo precisa trabalhar. Este é o sabotador dele. Ou seja, ele pula de projeto para não concluir. Tem alguma coisa por trás. Será que é medo de enfrentar o projeto? Então ele muda para não conseguir aquela conclusão. Então ele precisa trabalhar, tem alguma crença aí por trás. Pois é, tem que ficar atento aos seus sabotadores. Volta pro foco, tá saindo, desviou a atenção, alguma coisa chamou, começou a fazer outro projeto. E o meu tá lá escrito na agenda, volta pro seu ponto. E com aquela ferramenta maravilhosa que a nossa coach deu de presente, gente. Isso aqui é presente. É presente para você que tá tendo a oportunidade de ter esse contato, informações técnicas de uma profissional da área que trabalha com grandes lideranças no desenvolvimento das suas carreiras, que é o PDCA. Planejamento, fazer, executar, checar aquilo que você planejou, tá? Reformular se for o caso e depois a ação corretiva. Não tá indo pro foco? Volta pro foco, corrige aquilo, porque depois, quando você tem satisfação, você sabe a alegria que é concluir um projeto, chegar no topo da montanha, chegar até o fim da linha, e você também pode ter já experimentado a raiva, o desgosto e a tristeza de não ter chegado lá. Então, o que você vai escolher? Joana já falou isso aqui pra gente, aquilo que você mais alimenta é o que vai crescer e ficar forte. Isso. E você vai alimentar o quê? Sua atitude ou o seu medo? Fica aí a pergunta. Joana, suas considerações. Já afinal ainda temos um tempinho, tem ainda o Neilo Barbosa, né, com a pílula de hoje. Mas falar disso, desse carnaval que tá chegando e o ano vai começar. O da gente já começou. Isso. Mas para você que está se preparando para começar o ano, ouça as dicas e as suas orientações finais. Se vai ter palestra, aproveita para divulgar. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer em abril, Patrícia, o mapa da mina. Eu quero voltar aqui para falar um pouco mais agora em março do mapa da mina. O que é isso? Então, eu quero dizer a vocês que dentro de cada um de vocês existe um tesouro. É um tesouro, nós precisamos acessar esse tesouro. Esse tesouro tem tudo aquilo que a gente precisa para ser feliz. Tudo aquilo que a gente precisa para realizar mais. E a gente precisa realizar mais com menos esforço. Precisa se acabar, entende? Então, quando a gente acessa este poder interno, o que a gente consegue realizar é impressionante. Então, eu quero convidar vocês para mergulhar e encontrar dentro de você esse tesouro para você realizar mais. Uma excelente ferramenta, o Mapa da Mina. Foi um trabalho que a Joana desenvolveu ao lado da filha, né? Filha, isso. Com sua filha também, lindíssimo. Já participei desse treinamento, super recomendo. Vai ser em abril, já está com inscrições abertas, já tem data definida ainda não? Já tá definida, dia 11 de abril. Pronto. E a gente vai fazer no Hotel Sotero, lá no Estiepe. E a gente, quando eu voltar aqui, a gente detalha mais, né, as inscrições e tudo mais. Procura a Joana nas redes sociais, no Instagram, e faz aí, já coloca na sua agenda para abril, dia 11. Fazer o Mapa da Mina, com certeza vai ser um caminho para você alinhar suas ideias, seus planejamentos e ter foco e atitude. Muito obrigada, Joana, bem-vinda mais uma vez, obrigada por estar aqui com a gente. Deixa aí a sua mensagem final. Então, convite especial para aproveitar. Nós estamos em pleno
programação do carnaval, mas busque a alegria da sua vida antes do carnaval, durante o carnaval e depois do carnaval. Faça a gestão das suas emoções. Gestão das emoções passa a ser hoje uma atitude essencial e uma habilidade que precisa ser trabalhada. No Fórum Mundial da Economia, que teve em Davos, traz novamente a inteligência emocional como uma das competências essenciais para o profissional do futuro. Seja feliz, busque a felicidade que está dentro de você, que só você tem, que ninguém tira, por mais que te coloque para baixo. O Saúde no Ar de hoje fica por aqui, agradecendo a Joana Dark. Depois você confere essa entrevista lá no nosso portal, na TV Web Saúde no Ar, www.portalsaudenoar.com.br. Vale a pena ouvir mais de uma vez. Sempre que você ficar para baixo, sair do foco, ouça essa entrevista aqui da Joana Dark, que vai te fazer bem. Neyron Barbosa, fechando nosso programa de hoje com um tema bem diferente, falando da relação necessária entre pais e filhos. Comece também o seu ano resgatando essas emoções dentro da sua casa. Vamos ouvir, beijo no seu coração, até amanhã. Com muito mais, amanhã tem Brasil do Bem. Aqui é o nosso tema. Não perca, até lá.